sair de onde me mandar, vou pra onde Ele quiser. Vou manifestar a minha fé, a minha casa será uma bênção, o meu trabalho será uma bênção, em tudo aquilo que eu fizer, prosperar. Glória a Deus. Amém? Hoje nós vamos compartilhar uma palavra muito abençoada mesmo, né? Como todas as outras. Uma palavra conhecida e que está aqui no livro de Marcos, no capítulo 12. Fala sobre aquela viúva que ofertou. E o Espírito Santo encheu o meu coração de trazer essa palavra por tudo que nós temos vivido, passado. A história diz que Jesus ele sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de oferta. E muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou presta bem atenção, 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Olha só. Meu amigo e minha amiga, eu gostaria que você nunca se esquecesse. Jesus, ele vê as nossas contribuições. E isso é bom para a gente. Um dos maiores desafios de quem não se converte é o de lidar corretamente com o dinheiro. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5, a palavra diz: mate a avareza, que é a idolatria. Você colocaria alguém como você para administrar as suas economias? Só colocaria alguém como nós mesmos para administrar nossa economia, sem precisar de averiguar depois quem realmente aos dízimos e às ofertas? A pior de todas as trapaças é quando o indivíduo ele tenta enganar a si mesmo, sabia disso? E essa é precisamente a atitude de muitos cristãos que sonegam o dízimo, que sonegam as ofertas ao Senhor. Se você examinar as Escrituras Sagradas, lá em Êxodo, no livro de Êxodo, no capítulo 25, versículo 1 e 3, a Sagrada Escritura declara: falou o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. Mas a oferta é, sabe de quê? Olha só, de ouro, de prata, e ele vai declarando ali de cobre. Olha que interessante, imagina se alguém pedisse hoje na igreja ouro, prata e cobre. A gente vai trazer uma oferta aqui, uma oferta só vai ser de ouro, de prata e de cobre, enfim. O que as pessoas iriam falar? Foi Deus que pediu isso aqui, foi o próprio Deus. Então Deus, ele estabeleceu regras espirituais que não são alteradas nem por ele mesmo. E se eu e você desobedecermos, sofreremos um grande prejuízo. E a culpa será somente nossa. Jesus ele observava como o povo lançava ali o seu dinheiro. Jesus estava presente naquele momento das contribuições. E hoje não é diferente. Nós precisamos ter a consciência da presença permanente de Deus e, por conta disso, pesarmos nossos atos e palavras. Se Deus está me observando quando eu contribuo com os meus dízimos e ofertas, eu tenho nisso um bom motivo para ser fiel. Deus nos abençoa consoante a nossa obediência à palavra.
dele, que está lá também em Malaquias 3,10, trazei todo o dízimo à casa do tesouro. E Jesus, ele declarou algo magnífico na passagem que nós lemos. Ele disse: a oferta mais significativa foi a da viúva pobre. O texto afirma que a mulher era pobre e viúva, ou seja, ela possuía dois agravantes sociais, de ser pobre e de ser viúva. No entanto, Deus aceitou e justificou a oferta dela. E quem tem pouco, oferta menos. E o pouco nas mãos de Deus se torna muito. Por toda a Bíblia a gente nota uma participação atuante dos pobres na construção do reino de Deus. Por exemplo, você vai ver lá em 2 Coríntios, no capítulo 8, a partir do versículo 1, os crentes de Macedônia, eles ajudaram daquilo que eles poderiam ajudar. Além. Você lembra daquele pequeno jovem que ajudou com 5 pães e 2 peixinhos? E Jesus alimentou uma grande multidão? Então eu entendo que quem é fiel no pouco será colocado no muito, conforme Mateus capítulo 25, versículo 21. E a palavra pouco é punhado. Ela possui o sentido de algo pequeno ou até algo insignificante. Já a recompensa para quem dá do pouco, mas que dê também com sinceridade, não é verdade? Deus dá em grande medida a maior e melhor parte, de maneira o quê? Transbordante. Então, a pobre viúva, ela possui apenas 2 desprezíveis moedas de cobre, que na moeda de hoje, corrente, é cerca de 15 centavos de dólares. Olha só, para pensar. Ela poderia, se você parar para pensar, ela poderia ter dado uma e ficado com a outra. Ainda assim, a oferta dela seria expressiva, seria 50%. No entanto, aquela mulher, ela preferiu entregar 100%. E na voz de Jesus, ele disse: deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Somente contribui nessa dimensão quem faz de Deus o seu provedor. Aquela mulher a gente não pode esquecer, viúva e pobre, mas ela fazia de Deus o seu provedor. Agora olha só os ricos. Os ricos ofertavam do que lhes sobrava. Esse tipo de oferta não demanda esforço algum. Jesus está interessado em ofertas que mexem conosco, que demandam algum sacrifício. Ouvi um pregador falando uma vez que Deus ele deseja que ofertemos algo que dói, que representa uma perda para a gente. Como o exemplo de Davi, que ele se recusou à oferta daquilo que não lhe custava nada. Ele foi ofertar ao Senhor em momento de pandemia em Israel, melhor, de epidemia em Israel, e o rapaz falou para ele: não, eu vou te dar terra, o arado, os bois. Ele falou: não vou dar nada ao Senhor que não custe nada. Então, muito diferente de quem espera enriquecer-se primeiro, pagar as contas primeiro, para então depois ajudar a obra de Deus. Porque nessa condição, a oferta ela aconteceria como? Se eu pagar minhas contas, se eu pagar tudo que eu... Não é verdade? Como que seria essa oferta? Uma oferta sem esforço. Por quê? Porque eu já paguei minhas contas, então eu não tenho esforço nenhum. Só vou lá, entrego e acabou. Como os ricos estavam ofertando ali o que lhes sobrava. Então, nesse ponto, o Senhor Deus, ele denuncia a avareza escondida na oferta, aparentemente grande, de alguns indivíduos ricos que estavam ali. Pois eles ofereciam do que não lhe faziam falta. Então, quem oferece do resto, da sobra, nunca será aceito e abençoado por Deus. Porque a Bíblia diz em Provérbios 3, versículo 9, que nós devemos honrar ao Senhor com os nossos bens e com a primeira parte do que nós ganhamos. Como que eu estou honrando a Deus?
se eu estou dando o que sobra. É como se você, eu não sei se você já comeu em um lugar e o que sobrou ali você juntou no prato e jogou no lixo. Já fez isso? É como se você fizesse isso. Então tudo que chega primeiro na minha mão, eu tenho que devolver como prioridade, honrar o Senhor. O Senhor Jesus ele está interessado mais no motivo do que na quantia de nossas ofertas. Qual é o motivo que você está ofertando? Talvez você ganhe pouquinho, mas quando você recebeu, você separou e colocou ali diante do Senhor, meu amigo e minha amiga, Deus olha a maneira que você está fazendo, não está olhando a quantia. Deus está olhando a maneira como você faz, o motivo. Interessante comentar isso, que uma vez eu estava em Diamantina e a gente estava passando por um momento delicado e chegou uma mulher na igreja e ela falou assim: poxa vida, eu queria devolver meu dízimo aqui. Eu perguntei: você vai congregar aqui? Você congrega aqui? Ela falou: não, eu congrego em X igreja. Eu falei: não, querida, então você tem que devolver o seu dízimo lá. Olha só que interessante. Poxa, pastor, mas o senhor não quer receber o meu dízimo? Eu falei: não, não quero. Sabe por quê, querida? Porque não tem como eu receber o seu dízimo se você não congrega conosco. Como que você, meu irmão, vai em um restaurante e se alimenta e você quer pagar na papelaria? Não tem como. Você já fez isso? Abasteça o seu carro no posto de gasolina Ipiranga e coloca uma gasolina V-Power e tenta pagar lá no posto, em um outro posto que a gasolina seja mais barata, para você ver se eles vão aceitar. Não vão aceitar. Não vão aceitar. Não foi só assim também. Uma vez uma pessoa foi atrás da gente e disse assim: pastor, qual que é o valor do aluguel que eu quero pagar o aluguel da igreja? Eu falei: querido, se você quiser, você oferte aí no altar. Mas nós não compactuamos com isso. Por quê, ô meu amigo e minha amiga? Porque a pessoa às vezes quer pagar o aluguel e achar que já fez muito para Deus. Ele quer ser fiador de Deus. Deus não tem fiador. Ou quer sair falando da igreja que pagou o aluguel. Isso não acontece na nossa igreja. Não acontece. Então, eu quero dizer para você, seja uma pessoa que, como essa viúva, né? O Senhor Jesus está interessado mais no motivo do que na quantia. Então, honre ao Senhor. Não perca esse momento de fazer algo para Deus. E não importa a sua condição, se você esteja em dificuldade. Ageu, no livro de Ageu, em dificuldade. Lá em Ageu capítulo 1, pode ler. E Deus falou assim: vocês não estão me honrando? Então por isso que vocês não estão ganhando nada. Lá em Ageu, ele diz assim: provoquei uma seca nos campos e nos montes, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Por quê? Porque eles não estavam honrando a Deus. Estavam em um momento já de dificuldade. E Deus falou: eu fiz isso. Então eu quero dizer para você, e quero dizer para você também, que talvez receba essa mensagem e fala assim: eu não vou mandar essa mensagem aqui para tal pessoa não, porque hoje falou sobre dízimo, sobre oferta. Eu tenho algo sincero para falar para você. Você também não é uma pessoa que devolve ao Senhor os dízimos e as ofertas com sinceridade. E também devolve com motivo errado. Por quê? Porque a gente não pode ter vergonha da palavra de Deus, dos mandamentos, dos estatutos dele. Não podemos. A pessoa que faz trabalho lá, ela não tem vergonha nenhuma de falar que cobra lá na feitiçaria R$3.000 para fazer um trabalho. Não tem vergonha. E também quem dá não tem vergonha de falar. Agora você que está com o Pacto Santo, com o que é perfeito, com Deus, também não pode ter vergonha. Sabe quem tem dificuldade de falar de santidade? Quem é pecador. Eu estou falando não pecador como todos nós somos, mas aquele que está administrando pecado. Sabe quem tem dificuldade de falar de
de um casamento fiel quem está em adultério. Quem está em adultério. Sabe quem tem dificuldade de falar coisas certas? Quem faz o errado. Sabe quem tem dificuldade em falar de dízimo? Quem não é dizimista. Então, para a gente que nós não temos vergonha. E você também não deve ter vergonha. Amém? E aí você vai viver o melhor do Senhor. Faça como essa viúva e dê o seu melhor. Amém? Deus, muito obrigado, Pai. Dê a ousadia para essa pessoa, para que ela possa honrar o Senhor a cada dia, Senhor, e que o Teu nome venha a ser glorificado na terra. Senhor, eu quero agradecer por todos que estão contribuindo, que estão mantendo a Tua casa nesse momento de dificuldade, de pandemia. Em nome de Jesus. Amém.